Bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Que bom ter a sua companhia novamente. Olá a todos! Prontos para continuar nossa conversa sobre Êxodo? Com certeza. Hoje a gente entra no capítulo 8. O confronto entre Moisés e o faraó continua e agora vem mais 3 pragas, né? Rãs, piolhos e moscas. Isso mesmo. E a nossa ideia aqui é olhar só para o texto bíblico mesmo, para tentar entender, sabe, por que essa escalada? Por que Faraó resiste tanto? E o que Deus está mostrando com isso? Exato. E que lições ficam para nós hoje, né? Bom, para a gente começar, vamos só lembrar rapidinho, a última praga foi a água virando sangue, lá no capítulo 7. Pois é, e o texto até menciona no finalzinho do capítulo 7, versículo 25, que se passaram 7 dias. Um tempo, né? Mostra uma paciência de Deus ali. Uma paciência que, vamos combinar, Faraó testou bastante. Mas aí vem a segunda praga, as rãs. Começa lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Deus fala para Moisés ir de novo. Sim, a ordem é clara. Vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E vem o aviso, né? Se recusares, ferirei com rãs todos os teus termos. E não deu outra. Arão estende a vara e... Bom, o versículo 6 descreve bem. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Imagina a cena. É, terrível. E tem um detalhe interessante. As rãs, elas eram ligadas à deusa Heket, da fertilidade. Então Deus usa justamente um símbolo sagrado deles para trazer tormento, para mostrar quem manda. Faz todo sentido. Mas e os magos? Eles não tentam fazer igual? Tentam. O versículo 7 diz, e os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Só que, veja bem. Eles só pioraram as coisas. Adicionaram mais rãs. Exatamente. Mostra que a magia deles não resolvia nada, só complicava. Aí o faraó, desesperado, chama Moisés e Arão. Tá lá no versículo 8. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo. Uma promessa. E Moisés ainda dá a ele a chance de escolher a hora, para ficar claro que era Deus agindo. Faraó diz, amanhã, no versículo 10. Moisés ora, as rãs morrem, ficam aqueles montes, um cheiro horrível, como diz o versículo 14, mas aí o alívio chega e... E Faraó esquece a promessa. Versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu. De novo. É um padrão que começa a se repetir, né? E logo em seguida, sem nem avisar Faraó, vem a terceira praga. Piolhos, ou talvez mosquitos, né? A palavra hebraica é um pouco incerta. Sim, algo pequeno e muito incômodo. Deus manda Arão ferir o pó da terra, está nos versículos 16 e 17, e o pó vira esses bichinhos que infestam todo mundo, pessoas e animais. E aqui tem uma virada importante. Os magos tentam fazer igual, mas o versículo 18 é claro, não puderam. Ah, finalmente eles admitem. Sim, a confissão deles é crucial. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Reconheceram um poder maior ali. Talvez um ataque direto à própria magia egípcia. Você esperaria que o faraó ouvisse os próprios especialistas, né? Mas, fim do versículo 19. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Impressionante a teimosia. E a pressão continua. Quarta praga, moscas. Enxames terríveis, talvez venenosas, que corrompem a terra, como dizem os versículos 21 e 24. Mas nessa praga, Deus faz algo diferente, uma distinção clara. Ele diz no versículo 22, e naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Exato, uma proteção visível para o povo de Israel. E reforça no versículo 23. E porém separação entre o meu povo e o teu povo. Fica claro quem é quem ali. E Faraó tenta negociar de novo, né? Primeiro ele diz para sacrificarem ali mesmo, no Egito, versículo 25. Isso. Mas Moisés recusa, diz que seria ofensivo aos egípcios. Está no versículo 26. Aí Faraó faz outra proposta no versículo 28. Deixo vocês irem, mas não muito longe. E orem também por mim.
Esse não muito longe entrega a ele, né? E o pedido de oração soa meio interesseiro. Totalmente insincero. Moisés até adverte para ele não enganar de novo no versículo 29. Moisés ora, as moscas somem e o que acontece? Já imagino. Versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu o faraó o seu coração e não deixou ir o povo. O mesmo ciclo. E essa questão do coração endurecido é muito importante. Às vezes o texto diz que Faraó endureceu o próprio coração, como aqui nos versículos 15 e 32. Sim, mas em outros lugares, como lá em Êxodo 4, diz que Deus endureceu. Como a gente entende isso? Olha, na mentalidade hebraica, era comum descrever o que Deus permite ou ordena dentro do seu plano como algo que ele mesmo faz. Mas isso não tira a responsabilidade do faraó, entende? Deus respeita o livre-arbítrio. Ah, como em Deuteronômio 30, que fala para escolher a vida. Exato. Faraó teve muitas chances, viu as evidências, mas escolheu a rebeldia. O endurecimento foi a consequência da escolha dele de rejeitar a Deus repetidamente. É como semear e colher. Fica bem claro. Então, as lições de Êxodo 8 são fortes. A soberania de Deus acima de tudo, dos deuses falsos, da natureza. Sem dúvida. E um alerta sobre a teimosia, sobre não cumprir a palavra dada. Mas também vemos o lado positivo. O poder da oração com Moisés, a proteção especial de Deus sobre Gósen. Um chamado para a gente viver de forma diferente, separada para Deus também, né? Isso. E tudo isso faz parte do grande plano de libertação que Deus estava realizando ali. Então, resumindo, Êxodo 8. Deus aumenta a pressão, Faraó resiste teimosamente, mesmo vendo o dedo de Deus, e Deus protege seu povo de forma clara. A escolha tem consequências. E fica aquela pergunta para a gente pensar, né? Faraó viu sinais claros, milagres, mas se fechou. Será que a gente hoje talvez não esteja ignorando os sinais mais sutis da ação de Deus na nossa vida? Correndo o risco de endurecer o coração também? É algo sério para refletir. E falando em refletir na palavra, lembramos sempre do nosso projeto Reavivados por Sua Palavra, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Hoje, exploramos Êxodo 8. E amanhã a leitura é Êxodo 9. E olha, se preparem porque a próxima praga vai atingir algo muito importante para os egípcios. O gado deles. Um desafio direto a deuses como Apis e Ator. Vai ser forte. Imperdível. Continue com a gente nessa jornada. Se essa nossa conversa sobre Êxodo 8 te ajudou, se tocou seu coração, por favor, não deixe de curtir, de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar também. Isso, espalhe a palavra. E claro, inscreva-se aqui no Pode Crer na Bíblia. O mais importante é que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e transforme vidas. Queremos crescer juntos no conhecimento da Bíblia. Agradecemos muito a sua companhia e esperamos você no próximo. Obrigado e até lá.